Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou sobrevivente e se tem uma coisa que eu vejo o pessoal reclamando aqui nos comentários do canal é em como o PT é criminoso, ou em como o PT tem conexão com o crime, ou em como o Partido dos Trabalhadores teve a vitória comemorada dentro dos presídios. Essa é uma história que eu tinha ouvido há muito tempo já, de que o PT era de alguma forma conectado ao PCC e a outras facções criminosas também, mas eu nunca investiguei, então eu pensei assim, será se isso é realmente verdade? Para tirar essa dúvida, eu fiz uma pequena investigação para analisar todos os casos que falam da proximidade do PT com o crime. E eu posso te dizer que eu fiquei muito surpreso e ao mesmo tempo muito assustado com o que eu descobri. A gente vai falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento do vídeo e eu te respondo com um coraçãozinho, eu curto o seu comentário. Mas vamos lá. O PT tem realmente conexões com o crime organizado? Para responder isso, a gente precisa entender que, antes de tudo, essa é uma questão puramente política. Porque a oposição do PT, a gente pode dizer aqui bolsonaristas, por exemplo, sempre dizem que existe uma conexão entre o Partido dos Trabalhadores e o crime. Já o próprio PT, claramente, sempre negou qualquer acusação desse tipo. Então parece muito uma guerra, no final das contas, de queimar a reputação do Partido dos Trabalhadores, ao mesmo tempo que o partido tenta se proteger dessas alegações. Só que tem casos que sugerem sim uma certa ligação do PT com o crime organizado. Em 2022, por exemplo, o publicitário Marcos Valério, que foi condenado no escândalo do Mensalão, deu um depoimento à Polícia Federal dizendo claramente que o PT teria relações com o PCC. O Marcos Valério falou de supostos repasses de dinheiro e até de envolvimento em destruições políticas, citando o caso do prefeito Celso Daniel em 2002. E é um crime que até hoje gera muita controvérsia. Em 2019 também, alguns grampos da Polícia Federal pegaram um preso do PCC dizendo que o PT tinha diálogo com nós cabuloso. A gente pode ouvir esse áudio agora. Ele já começou a atrasar ele foi participando do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Alguns centros de estudos internacionais, como o American Enterprise Institute, também falaram de ligações mal explicadas entre o PT e o PCC em governos passados, sugerindo que o Partido dos Trabalhadores poderia de alguma forma ter se beneficiado das redes criminosas para dinheiro ou influência dentro das periferias. Tem ainda o contexto do Foro de São Paulo, que é basicamente uma reunião de partidos de esquerda formada pelo PT. Basicamente, os partidos de esquerda da América Latina. E nesse Foro de São Paulo já participaram grupos como as Farc, que era a antiga guerrilha da Colômbia ligada diretamente ao narcotráfico. A galera usa isso para dizer que o PT tolera ou se aproxima de organizações com práticas criminosas. Do outro lado, é claro que o PT ele não fica calado em relação a isso. O partido nega todas essas acusações, dizendo que são narrativas políticas para desmoralizar o partido. Eles alegam que tudo isso é como se fosse um conluio dos partidos de direita para queimar a reputação do PT. Para se defender, o Partido dos Trabalhadores aponta algumas ações contra o próprio crime organizado, como a Operação Narrativa, acredito que é a operação mais recente que a gente tem, que mirou lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis, com apreensão de 1,2 bilhão de reais em bens. Essa ação integrou a Polícia Federal, a Receita e alguns ministérios durante esse governo Lula. E o Lewandowski disse que a operação contra a PCC é uma das maiores da história do país. O ministro afirmou, está aqui na notícia, que migração do crime organizado para a legalidade é um fenômeno não apenas nacional, mas global. O PT também, para se defender, lembra que nos seus governos ele criou o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Ou o PRONASC, eu não sei exatamente a pronúncia da sigla. O PRONASC é, em resumo, um programa de segurança pública e cidadania para enfrentar o crime nas bases. E o PT ainda destaca que as acusações como a do Marcos Valério não viraram condenações definitivas na justiça, que foram apenas acusações e não funcionam como prova
de que o governo ou de que o PT estava diretamente envolvido com o crime organizado. No debate atual, os petistas dizem que os bolsonaristas são quem apoiam o crime organizado através das milícias. Já bolsonaristas acusam o PT de terem ligações com o crime organizado através do PCC, e aí vira uma espécie de batalha de narrativas, um tentando ferrar a reputação do outro, um tentando se mostrar mais santo do que o outro. Então fica essa guerrinha entre os dois lados, algo já padrão na nossa política. No fim das contas, tem depoimentos, grampos e análises que sugerem sim uma possível ligação do PT com o crime organizado. Só que tudo isso é muito debatido, gera uma treta muito grande. E nenhum dos dois lados tem provas irrefutáveis que condenam o partido ou inocentam o partido. Só que a gente poderia parar esse vídeo por aqui e dizer assim: cara, a gente não sabe se tem conexão com o crime organizado ou não. Só que tem outros casos bizarros envolvendo o PT que sempre vão deixar a gente com uma pulga atrás da orelha. Eu vou falar cada um desses casos, com certeza você já viu algum deles, mas é o tipo de coisa que acontece e não tem como você não olhar com uma certa desconfiança. Afinal de contas, casos suspeitos envolvendo o PT não faltam. O primeiro caso que eu quero falar com você é o caso da Dama do Tráfico. Dá pra ver a notícia aqui do Globo. Dama do Tráfico teve passagens e 3 diárias custeadas por ministério. Veja o valor total pago com verba federal. O que aconteceu? O caso é da Luciane Barbosa Farias. Esse é o nome da conhecida por Dama do Tráfico. É um apelido bem forte, inclusive, né? Ela era conhecida dessa forma por ser casada com o líder da facção Família do Norte, que é aliada do Comando Vermelho no estado do Amazonas. Em novembro de 2023, o Ministério dos Direitos Humanos, no governo Lula, pagou passagens e diárias para ela ir num evento em Brasília sobre a prevenção de acontecimentos em presídios. É claro que essa notícia não foi vista com bons olhos. Quem critica o PT e vincula o PT ao crime organizado diz que isso mostra uma certa tolerância com pessoas ligadas ao crime e pergunta por que diabos o governo não checou o histórico dela antes de convidar ela para esse evento. A resposta do ministério foi que eles não sabiam que ela era ligada com a facção. O ministério disse que não fazia ideia disso porque o foco, segundo o ministério, era tratar de direitos de familiares de presos e não ajudar o crime. Ainda assim, é uma situação bem suspeita. Como é que eles não sabiam disso? Como é que alguém ligado diretamente com o crime tem esse contato com o governo? Outro caso foi a visita do Lula à favela do Moinho. Em junho de 2025, o Lula e a Janja foram à favela em São Paulo para discutir políticas sociais. E aí a agenda foi acertada com a Associação Comunidade do Moinho, uma ONG do bairro. A presidente da ONG tem família com ligação com o tráfico e a sede já teria sido usada para guardar drogas do PCC, de acordo com uma investigação policial. O governo defendeu, dizendo que é normal o governo dialogar com ONGs locais em políticas sociais e que não houve negociação com facções. Mas, mais uma vez, é um daqueles casos que a gente fica um pouco pensativo de... Parece que tem uma certa facilidade do PT se envolver com pessoas ligadas a facções criminosas. Teve também outro caso que foi a visita do Flávio Dino ao Complexo da Maré. Em março de 2023, o Flávio Dino, que era ministro da Justiça na época, hoje ele tá lá no STF, né? Ele foi ao conjunto de favelas no Rio para um evento com a ONG Redes da Maré sobre segurança e violência armada. E o Dino tava com escolta policial. Só que criticaram, dizendo que... Inclusive quem disse isso foram policiais opositores, né? Dizendo que entrar ali sem permissão do tráfico seria impossível, que o governo de alguma forma teve que pedir permissão para poder entrar lá naquele local. Falaram que só tendo ligação com o crime para isso ser permitido. E aí o Flávio Dino e o governo responderam que a visita foi oficial e tinha o objetivo de ouvir moradores e melhorar as políticas de segurança, e negaram que teve algum encontro com traficantes. Na notícia aqui do Poder 360, em sabatina no Senado, indicado de Lula para o STF disse ter ingressado no complexo protegido pela PF, PRF e Polícia Militar. A ONG reforçou que a pauta era reduzir a violência e confirmou que o Flávio Dino estava lá com escolta. Eu lembro do estardalhaço que essa notícia foi nas redes sociais, alegando que só tendo conexão com o crime que seria permitido a entrada
bancada do Flávio Dino. Outro caso bem famoso, se você acompanha todos os vídeos do canal aqui, é do Lula ter dito ao governo dos Estados Unidos para não classificar PCC e CV como organizações terroristas. Em maio de 2025, numa reunião com os enviados dos Estados Unidos, o Lula realmente recusou classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A explicação que o governo brasileiro deu foi que a lei brasileira fala que o terrorismo é crime com motivação política ou ideológica, e de acordo com o governo, as facções querem apenas dinheiro e por isso não se encaixam nessa categoria. O problema é que isso ficou muito mal visto, fazendo parecer como se o governo estivesse defendendo o não ataque ao crime organizado. Justamente porque se fosse reconhecido como terroristas, a polícia teria mais recursos para entrar nessa guerra e diminuir o poder do crime organizado. Claro que teoricamente, a questão prática disso só o tempo realmente diria. Ainda assim, isso foi mal visto. E mais uma vez, a imagem do governo estava alinhada como se de alguma forma eles protegessem as facções criminosas. Outro caso, esse talvez você não conheça, foi o caso do João Muniz Leite. Caso você não conheça o João Muniz Leite, ele é contador e ele já trabalhou para o Lula cuidando do imposto de renda do Lula, de 2013 a 2016 e também para o filho dele. E aí esse cara é suspeito de lavar dinheiro do PCC usando prêmios da loteria, porque em 2021 e 2022, ele, o João Muniz Leite, e a esposa dele ganharam prêmios 55 vezes, somando 16 milhões de reais divididos com traficantes. Os caras ganharam 55 vezes na loteria. É muita sorte, né? Será que é sorte mesmo? Enfim, ao todo, segundo investigações, circularam 525 milhões de reais em contas ligadas a empresas do crime. O João foi alvo de operações da Polícia Federal em 2022 e 2024 e teve bens bloqueados. Os críticos do PT ligam isso como parte de uma rede corrupta. Como assim o contador do Lula é um cara envolvido com facções criminosas? E mais uma vez a gente vê uma série de conexões indiretas entre o PT e o crime organizado. Já o Partido dos Trabalhadores se defende dizendo que esse é um caso individual, sem participação do PT, e que o contador atendia vários clientes. O Lula era apenas um dos clientes dele, e que tudo isso não passava de uma coincidência. Um caso mais conhecido, se você for um pouco mais velho, foi o caso da delação do Palocci. Na delação de 2019, o Antônio Palocci, que foi ministro do PT, falou abertamente que o partido usou o PCC para lavar propina por meio de empresas no Ceará, envolvendo imóveis e postos de combustíveis. Isso veio dentro de um conjunto maior de delações sobre corrupção, falando em 333 milhões de reais em ilegalidade. Isso é muito dinheiro. O PT nega mais uma vez, dizendo que o Palocci mentiu para reduzir a pena, que foi uma mentira forte o suficiente para ele ter a pena reduzida e ele utilizou isso como moeda para passar mais tempo fora da cadeia, ou para passar menos tempo na cadeia, no caso. O PT se defende dizendo que parte dessas delações caíram ou foram questionadas pela Polícia Federal e que, na verdade, não tem prova concreta nenhuma disso. Foi apenas a afirmação do Palocci. Ainda em relação a esse caso, o PT lembra que a delação é um acordo em que o investigado conta o que sabe em troca de benefícios e que a delação sozinha não é prova ou não é prova o suficiente para condenar alguém. Mas, sobrevivente, eu lembro que uma vez os presos comemoraram que o Lula ganhou. Eles estavam na cadeia comemorando o sobrevivente. Então tem sim uma conexão do Lula do PT com o crime. E você tá falando desse vídeo aqui porque tem vários vídeos anteriores que eram fakes, mas esse é o único vídeo que, até onde eu sei, realmente não foi adulterado. Esse vídeo tá saindo só no lado direito do meu fone de ouvido aqui. Eu não sei se isso vai ser corrigido quando o vídeo for exportado do editor, mas não se incomoda com o áudio. Pode ser um defeito só do vídeo original mesmo. Vai doer! 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 Os caras estão felizes mesmo, né?
Bora dar uma olhada nos comentários aqui. Quem estuda história sabe, o único governo que, mesmo dando justiça, dá o mínimo de dignidade para eles, isso é ser humano. Então a defesa aqui é que, na verdade, os presos estão felizes porque o governo do PT tende a ser mais justo com eles, tende a ser mais humano com eles. O engraçado é esse cara aqui, que eu acho que ele saiu marcando os amigos que são petistas. Marcou, ó, é pra isso que você votou no 13? Tudo farinha do mesmo saco. Aí marcou outra pessoa. Seus amigos comemorando dentro da cela. Pra isso que você votou no 13? Aí marcou outra pessoa. Seu bonde tá aí. Tudo farinha. Talvez nem sejam amigos dele, né? Pode ser que sejam pessoas que comentaram antes. Então, em relação a situações assim, o Rodrigo Pimentel comentou. No dia que o resultado do pleito saiu, as cadeias comemoraram, né? E é incrível. Como é que um preso pode comemorar a eleição de um governador ou de um presidente? Não faz sentido pra mim. Se todas as cadeias do Brasil, todas as cadeias, você conversa com a agente penitenciário... Fala pra mim claramente. Você vai... Olha, eu conversei ontem com um agente penitenciário de Goiás. Eu perguntei, cara, eu preciso saber de você. No teu estado, no dia do resultado da eleição, a cadeia virou? Pimentel, os caras foram abaixo, comemoraram. Não faz sentido isso. Como é que assassinos, fascínoras, bandidos podem comemorar a eleição de um governador ou de um presidente? Pô? Tem alguma coisa errada aí na comunicação, sabe? Nas intenções, né? As pessoas têm que estar atentas a isso, né? Devem estar atentas a isso. Tá? Isso aí que eu também acho. Aqui teve comemoração na eleição? Tem uns vídeos que rolaram aí, aqui né? No teu estado? Teve sim. Teve os vídeos aí, né? Agora a gente não sabe a veracidade. Comemoraram Tarcísio ou Lula que eles comemoraram? Não, a questão do governo federal, né? Isso é interessante que ele falou. A gente não sabe a veracidade justamente porque tiveram muitos vídeos falsos realmente circulando como se presos estivessem comemorando a vitória do Lula, no caso. Então, por isso, essa desconfiança na hora de falar esse tipo de coisa. É o Brasil todo, cara. Brasil, né? Foi comum. Agora, isso que o Pimentel tá falando é que assim, ó, rapidinho, Henrique. Você tá dizendo, você tá meio que associando uma benevolência do Lula com bandido. Olha só, talvez o Lula não tenha dito isso em momento algum, acredito que não tenha dito. Tá. Mas o bandido entende que ele sinaliza alguma coisa positiva. Ou assim pelo menos mais branda, Exato, isso? Assim como a Fátima Bezerra também, olha só, os bandidos do Rio Grande do Norte, eles pediram condições melhores nos presídios, tá? Que eram precárias mesmo, eram subhumanas, posso dizer assim, tá? E o bandido tem que ser tratado com dignidade quando tá preso, eu concordo com isso. E os bandidos reclamaram. E não teve retorno do governo do estado. Então eu não posso afirmar que a Fátima, que é a governadora, ela foi conivente com os bandidos, porque não foi. Se teve algum acordo, acho que não teve, ele não foi honrado pelo governo. Mas os bandidos sim comemoraram a vitória dela e do presidente Lula. Entendi. Naquele momento, tá? São situações difíceis e delicadas para conversar, viu, Igor? Você falou, são 2, 3 versões, é a verdadeira e a falsa. Eu vim pra cá e muita gente falou, tu vai no Igor, fala da ida do Dino à favela da Maré, tá? Posso falar? Bom, o vídeo acaba aqui. Eu gostaria que esse corte tivesse também a fala dele em relação ao Dino. Mas dá pra ver que a criminalidade vê o governo do PT, ou o governo do Lula de forma geral, como um governo um pouco mais brando com eles. Muito pela questão de direitos humanos, que é uma pauta muito voltada para a esquerda, né? E isso faz com que o governo Lula também seja vinculado ao crime, como se estivesse tendo pena dos caras, ou como se estivesse de alguma forma beneficiando eles. Bora ver os comentários aqui desse vídeo. E todos nós sabemos que em questões de trabalho social e assistência familiar, o Lula é o cara. É um governo que promove a impunidade. Só os discursos dele já dá um aval maior para os mal-intencionados. Povo do bem, só para tomar uma cervejinha. Esse é irmão do Naldo, sugerindo que o Pimentel estava mentindo sobre. E você perguntou aos seus amigos milicianos como foi a vitória do chefe em 2018? Me diga o que teve de errado. Primeiro, que preso nem era para saber de nada fora da prisão. E segundo, Bolsonaro imito. Faltou o acento agudo, né? No final das contas, vamos lá. Não existe nenhuma comprovação que ateste diretamente. Sim, o PT tem conexão direta com o PCC ou com o crime organizado de forma geral. Não existe nada que alegue isso diretamente, mas vários casos isolados mostram uma certa proximidade com a criminalidade. É difícil ver toda essa situação com bons olhos. São tantas coincidências que você entende o porquê as pessoas desconfiam tanto e acabam afirmando esse tipo de coisa. Normalmente, quem defende o PT nesses casos diz que isso tudo é preconceito da oposição, porque como o PT realmente está junto das pessoas mais pobres, graças ao preconceito das pessoas, é fácil vincular essas situações ao crime. Em resumo, como o Lula foca muito no pessoal mais pobre, no pessoal da favela, os opositores usam isso para vincular o Lula ao crime organizado, sendo que, em teoria, o Lula estaria fazendo isso apenas pelo bem da população do Brasil. Os petistas dizem que essa é a tentativa de ajudar as comunidades e não de ajudar o crime, e que é preconceituoso você ver o governo do PT tentar dialogar com pessoas de comunidades e vincular isso diretamente a traficantes ou ao crime organizado.
politizado. Mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Você acha que o PT tem ligação direta com o PCC ou com alguma outra facção criminosa? Ou você acha que isso é só mais uma forma dos opositores prejudicarem a imagem do partido, que dialoga mais com o pessoal mais pobre mesmo? Eu queria muito saber a sua opinião, então, por favor, escreve aí nos comentários. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Então eu quero agradecer ao Igor, agradecer também ao Leque, ao Conor, ao Uncle Luke, agradecer também ao Samuel Melo PS5, ao Grove Lake, ao AM Chris, ao Marcos de Lima, agradecer ao Douglas Manuel, ao Save Corrompido, ao John Silva, agradecer também ao William GF, ao Gleidson Tassiano, ao Zero, ao Rio Matsuki, agradecer aqui ao Marcos Vinícius, ao Eduardo e cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Telegram e acesso ao nosso curso Premium de Sobrevivência no Brasil. Se você resolver e decidir se tornar um membro, veja quais os planos disponíveis para ver qual deles faz mais sentido para você. E se você não pode ou não quer por algum motivo, não tem problema nenhum. O seu comentário, sua curtida, o seu compartilhamento já me ajuda muito e eu já serei eternamente grato por causa disso. Então, muito obrigado, aproveita e assiste esse vídeo que está aparecendo no meio da tela e a gente se vê no próximo conteúdo.